Santo Ambrósio, bispo de Milão e doutor da Igreja. No seu tempo, havia divisões sociais dilacerantes. Em 7 de dezembro de 374, em uma igreja milanesa, dava-se uma discussão animada. A embaraçosa nomeação do novo bispo da cidade, capital do Império Romano do Ocidente, havia agravado a separação entre católicos e arianos. A negação da divindade de Cristo, defendida pelos arianos e combatida pelos católicos, era vista como uma barreira insuperável na escolha de um pastor que pudesse representar ambas as partes. Como mediador, foi convocado o governador das regiões italianas da Lombardia, Ligúria e Emília-Romanha, conhecido pela sua imparcialidade e equidade. Ele se chamava Ambrósio, nascido em 340, em Augusta dos Tréveros, Alemanha, no seio de uma família romana cristã. Terceiro de 3 filhos, que também se tornaram santos, Marcelina e Sátiro. Ambrósio concluiu seus estudos jurídicos em Roma, sob o exemplo do pai, prefeito da Gália, aprendendo a oratória e a literatura greco-latina. O sucesso na sua carreira de magistrado e o seu equilíbrio em resolver controvérsias bastante difíceis tornaram-no o candidato ideal para moderar o impetuoso debate milanês, que começou com a morte do bispo ariano, Auxêncio. O convite de Ambrósio ao diálogo convenceu o povo e evitou o perigo de tumultos. Porém, enquanto o governador pensava ter cumprido a sua missão com sucesso, aconteceu um imprevisto. Entre a multidão, elevou-se uma alta voz de criança que ecoou em toda a assembleia, que dizia: Ambrósio Bispo! Assim, católicos e arianos, inesperadamente, chegavam ao desejado acordo. A ovação popular desnorteou Ambrósio, porque não era batizado, e se sentia indigno. Quis rejeitar o cargo dirigindo-se ao imperador Valentiniano, que, porém, confirmou o anseio popular. Então, Ambrósio fugiu, mas também o Papa Damaso o achava idôneo à dignidade episcopal. Logo, entendendo que esta era a vontade de Deus, aceitou e se tornou bispo de Milão, com apenas 34 anos de idade. Ambrósio distribuiu seus bens aos pobres e dedicou-se ao estudo dos textos sagrados e dos padres da igreja. Quando leio as escrituras, dizia, Deus passeia comigo no paraíso. Aprendeu a pregar de tal maneira que a sua oratória encantou o jovem Agostinho de Hipona, levando-o à conversão. Assim, a vida de Ambrósio se tornava cada vez mais sóbria e austera, toda dedicada ao estudo, à oração, à escuta assídua e solidária dos pobres e do povo de Deus. Se a igreja dispõe de ouro, não é para guardá-lo, mas para distribuí-lo a quem mais necessitar. Disse quando decidiu fundir os ornamentos litúrgicos dourados para pagar o resgate de alguns fiéis sequestrados pelos soldados nórdicos. As suas prioridades foram a paz e a concórdia, mas jamais tolerou o erro.
A iconografia artística o representa com um açoite na mão contra os hereges. Ele combateu energicamente o arianismo, que o levou a discordar até com governantes e soberanos. Daquele conflito, que eclodiu sob o governo da imperatriz filo-ariana Justina, Santo Ambrósio saiu vencedor, reafirmando a independência do poder espiritual do poder temporal. O episódio da carnificina de Tessalônica foi emblemático. Depois do exídio de 7.000 pessoas, em revolta pela morte do governador, Santo Ambrósio conseguiu convencer Teodósio, autor da chacina, a se arrepender. O imperador é da igreja e não acima da igreja. Era a convicção do bispo milanês que, ao contrário da lei, não submeteu nenhuma igreja aos arianos. Por outro lado, Ambrósio sempre reconheceu a primazia do bispo de Roma, dizendo: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Onde está Pedro, ali está a igreja. O amor a Cristo, à igreja e a Maria emergiu das suas copiosas obras literárias e teológicas que lhe conferiram, junto com os santos Jerônimo, Agostinho e Gregório Magno, o título de grande doutor da Igreja do Ocidente. Construtor de basílicas, compositor de hinos, que revolucionário o modo de rezar e incansável na oração, Ambrósio morreu no sábado santo de 397. Uma multidão imensa o homenageou no dia de Páscoa. Santo Ambrósio, bispo de Milão e doutor da Igreja. Texto extraído do site Vatican News. Intercedei por cada um de nós. Santo Ambrósio. Gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, política, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força, teu like. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.